Diremos, pois, à vista dessas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, porventura não nos dará graciosamente as demais coisas com ele? Com base nessas verdades, que se encontram em Romanos, capítulo 8, versículo 31 e 32, nós queremos fundamentar uma verdade absoluta, explicada e trazê-la para nós, para que nesse momento nós tenhamos segurança, estabilidade, certeza daquilo que Deus é e daquilo que Deus de fato faz por nós. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o chamado do seu propósito. Então essa é a verdade que nós queremos compartilhar. Todas as coisas cooperam para o nosso bem segundo o chamado do seu propósito para cada um de nós. A grande questão é como lidar com as provações que inevitavelmente aparecerão no seu caminho, no meu caminho. Como tem aparecido, dia após dia, como tem surgido isso em nossas vidas. A segunda coisa que nós precisamos nos perguntar, ou a segunda verdade, é que será que nós sabemos que é essencial para a nossa sobrevivência espiritual conhecer e aplicar ao nosso coração o que a Bíblia ensina sobre provações? Então, vejam bem, se nós não conhecemos Deus e se nós não sabemos o que Deus fala sobre provações para as nossas vidas, provavelmente nós não saberemos lidar com cada uma delas. E Romanos 28 é muito clássico para nos ensinar isso, de que todas as coisas absolutamente são usadas por Deus, são promovidas por Deus para cooperarem para o nosso bem, segundo o chamado do seu propósito. A Bíblia nos ensina outras verdades com respeito a esse princípio. A Bíblia nos encoraja e nos dá esperança, fundamentado na verdade, de que os sofrimentos que passamos nessa vida não podem ser comparados com a glória do porvir, como aquilo que Deus tem como propósito para a minha vida e para a sua vida. E quanto mais nós fundamentamos isso nas Escrituras, quanto mais nós compreendemos, conhecemos e aplicamos a nossa vida, nas nossas vidas, nós então seremos mais que vencedores, vamos superar todas as situações. A outra verdade que a Bíblia nos ensina é que ela também nos encoraja com a verdade de que o Espírito Santo, ele ora, ele intercede por nós, porque nós não sabemos orar, e ele intercede nos levando a orar segundo a vontade de Deus Pai, conforme Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Diante de tudo isso, você pode estar se perguntando ou querendo me perguntar: por que sofremos? Por que somos perseguidos e às vezes até mesmo até a morte? Porque passamos por situações de calamidades, porque perdemos pessoas que amamos. A pergunta é, será que todas essas coisas cooperam para o nosso bem de fato e de verdade? A Bíblia diz que sim. Não é lógico que nós precisamos compreender o propósito de Deus, compreender quem é Deus, o ser de Deus nos seus atributos, conhecê-lo na sua pessoalidade, naquilo que a Bíblia se revela a respeito de Deus, não aquilo que o mundo conceitua Deus, mas como Deus se revela na Escritura e como que Ele nos ensina a seu respeito. E isso é que nos dará sustentação e compreensão das tribulações, como lidar com essas provações que vêm para nossas vidas. A verdade de Romanos 8 é essa, clássica, Então coloque em sua mente. Deus trabalha com todas as coisas em conjuntos para que elas cooperem para o bem supremo da nossa vida e o seu propósito seja consumado em nossas vidas. Outras observações que podemos fazer, por exemplo, o versículo 26 com o versículo 28 tem um contraste onde a gente observa. O versículo 26 diz que nós não sabemos orar como devemos orar diante de Deus e ao nosso Pai. O versículo 28 já diz que nós sabemos que Deus faz todas as coisas, Ele promove todas as coisas para que cooperem para o nosso bem, segundo o seu propósito. Então, se não sabemos orar, o Espírito Santo intercede por nós e nos leva a orar segundo a vontade de Deus. E Ele também nos ensina que Deus faz todas as coisas para que elas cooperem para o bem
de cada um de nós que ama a Deus, que teme a Deus, que tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, de modo que isso coopere para o nosso bem. Então, observe, em nossa fraqueza, muitas das vezes nós não sabemos nem por que orar, como orar e para que orar. Mas a Bíblia nos orienta um princípio, olha, saiba, né, que Deus opera todas as coisas em conjunto para o nosso bem. Então nós vamos aprender isso. Por mais que os tempos sejam difíceis, esse Deus soberano está trabalhando nos mínimos detalhes, nos bastidores, né, nos detalhes da nossa vida, promovendo meios, situações adversas, favoráveis, alegres, né, difíceis, dolorosas, com alegrias, com perdas, mas todas elas vão cooperar para o nosso bem maior, o bem supremo da nossa vida. Isso é, Deus atingirá o seu propósito supremo, que nós podemos encontrar no versículo 29 e 30 de Romanos, não é? Capítulo 8. Versículo 29 e 30 diz assim: aos que de antemão conheceu, a esses ele predestinou, para serem conformes à semelhança de seu Filho Jesus Cristo, não é? Para que nós sejamos moldados e conformados à semelhança desse Cristo, para que Cristo tenha primazia sobre todas as coisas. E o versículo 30 diz: a esses que ele conheceu de antemão, que ele predestinou, ele também chamou, ele também justificou e ele também glorificou. Ou seja, uma obra completa, consumada, que Deus de fato está aplicando às nossas vidas dia após dia. Ele nos predestinou, nos chamou pelo Evangelho, nos justificou pela obra redentora na cruz e ele nos glorificou na certeza de que nós adentraremos os céus, nós que estamos em Cristo Jesus. E nós precisamos então trabalhar alguns pontos, algumas verdades que fundamentam tudo isso que nós estamos falando. E o primeiro ponto é: Deus não só tem um propósito eterno, como Ele é soberano, Ele é suficiente para cumprir todo o seu propósito. E basicamente nós temos duas verdades dentro desse primeiro ponto e depois nós trabalharemos os demais pontos no próximo vídeo. Quais são as duas verdades segundo com base aí nesse primeiro ponto aí que nós destacamos? Deus não só tem um propósito eterno, como Ele é soberano o suficiente para cumprir. As duas verdades são: primeiro, seus propósitos não podem ser frustrados. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Tudo quanto Ele planejou há de se cumprir conforme a sua soberania. Jó nos dá essa verdade lá no capítulo 42, versículos 1 e 2. Depois de tudo quanto ele passou, ele diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa é a verdade absoluta que Jó aprendeu no caminhar com Deus, mesmo tendo todas as suas perdas, as suas adversidades, perdas materiais, filhos, saúde. Ele chegou a essa conclusão. A Bíblia afirma que Deus tem esse propósito, né, e que ninguém pode frustrar esse propósito. E Jó então nos dá essa verdade aí nesse texto. Isaías capítulo 14, versículo 24, Isaías 46, 10 e 11, Atos 2, 23, Atos 4, 27 e 28, retratam uma história de Jesus, a morte de Jesus, a crucificação de Jesus. E o texto conclui dizendo assim: e Herodes e Pilatos e os demais assassinos fizeram com Jesus Cristo tudo quanto a sua mão determinou. Eles fizeram exatamente segundo o propósito de Deus. A morte de Jesus Cristo tem um objetivo, uma finalidade de resgatar pecadores e transformá-los e conformá-los à sua imagem para serem adoradores do Senhor Deus soberano. A segunda verdade aí é: ninguém pode frustrar o propósito de Deus. Então, se os propósitos de Deus não podem ser frustrados, a outra verdade é: ninguém, absolutamente, pode frustrar os propósitos de Deus. Nós encontramos essa verdade no Salmo 33, versículo 10 e 11. O Senhor anula o conselho das nações, Ele frustra os planos dos povos, mas o conselho do Senhor permanece para sempre, os planos do seu coração de geração em geração. Observe esse texto. Então, ao invés dos homens frustrarem o propósito de Deus, Deus é que frustra o propósito do homem.
porque o propósito de Deus é eterno, é soberano e ele cumprirá isso. Em Gênesis, capítulo 37 ao capítulo 50, nós temos a narrativa da história de José do Egito, que foi jogado em uma cisterna, vendido como escravo, foi injustiçado pela esposa de Faraó, foi preso e no final Deus fez dele um grande governador do Egito. E no finalzinho da vida, quando ele tem um encontro com seus irmãos, ele diz para os seus irmãos assim: não fiqueis assustados, não foram vocês que me trouxeram para cá. Vocês intentaram o mal contra mim, vocês praticaram o mal contra mim, mas Deus é quem me trouxe para cá, para me tornar governador, para que eu pudesse conservar ambos com vida. Então Deus promoveu todos esses meios, a história completa de José do Egito, para que através dele, ele então sustentasse o seu povo, preservasse a vida do seu povo. Atos 4, 27 e 28 também reforça isso para nós, quando diz que eles fizeram com Jesus exatamente conforme Deus planejou. O capítulo 50 do versículo 20 de Gênesis é que traz essa ideia de José dizendo: não foram vocês que me trouxeram para cá, Deus é quem me trouxe para cá. Então Deus não só tem um propósito eterno, como Ele é soberano para cumprir isso de forma suficiente, plena em nossas vidas. Então, como lidar com as provações que inevitavelmente surgirá na sua vida ou na minha vida? Nós precisamos conhecer esse Deus, aprender essas verdades de Romanos 8, 28, 29 e 30, para que a gente possa cantar, como diz o versículo 39 do capítulo 8. Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, aquele que morreu por nós e que pagou pelos nossos pecados, ressuscitou e está diante de Deus Pai intercedendo por nós. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Ele aplique essa palavra no coração de cada um e que Ele nos sustente em meio às provações e que nós sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus nos abençoe. Fiquem todos com Deus. Amém.